Olá pessoal, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho dentro do ambiente Unity Pro, que é a ferramenta de desenvolvimento da Schneider, tá? E a gente vai trabalhar com PLC. Então, para começar tudo, a gente vai fazer um novo projeto, tá? Então você clica aqui no novo, tá? E aí você vai começar a declarar, né, aqui para o software o teu hardware que você tem realmente no campo. E no nosso caso aqui vai ser este PLC. Tá? Uma CPU 140, é uma Quantum. E a gente vai começar então, depois que você escolhe, né, a tua CPU, você vai começar a declarar o que tem no seu barramento, aí muitos chamam de backplane e barramento, enfim. Então, o ponto onde você diz, né, para o seu hardware qual é o seu tipo de barramento é justamente aqui, nessa posição, tá? Que eu acabei de abrir aqui, e ele por default ele veio aí com um barramento com 16 slots. E na realidade o barramento que a gente tem aqui é de 6 slots. Então, para a gente fazer a mudança aqui para 6 slots, a gente clica aqui nessa posição, dá 2 cliques, né? E faz a opção aqui de 6 slot hack aqui, que é este modelo aqui que eu estou usando aqui no momento, tá? Então ele já atualizou e a gente vai começar a inserir os cartões aqui de acordo com o que você tem aí na tua frente. Então aqui nessa posição onde está a minha fonte, tá? Então você dá 2 cliques em cima e ele vai te abrir uma tabela com várias possibilidades aqui. Então no nosso caso é uma fonte, então você vem aqui no campo supply e abre ele vai te dar um monte de opções aqui para você poder escolher, né? A sua vai estar aqui no meio certamente, a minha é essa 140 CPS 214.00. Então você dá 2 cliques e ela já vem para cá, para o local dela. E aqui eu tenho 2 cartões de comunicação. E aí então a maneira de inserção é a mesma, você dá 2 cliques aqui em cima, né? E aí no caso é um cartão de comunicação, é um NOI 77111, é esse aqui o meu cartão, tá? Então eu vou inserir esse meu cartão aqui, e eu também tenho um outro NOI aqui nessa posição, então da mesma maneira, venho aqui em comunicação, communication, e escolho aqui novamente mais um cartão 140 NOI 77111. Ok, então feito essa configuração, eu já posso fechar e todo o meu barramento vai estar aqui com os dispositivos. E aí eu continuo, né, a minha parte de hardware aqui. Então, por exemplo, eu tenho um cartão de memória aqui no meu slot A, tá? Então, o slot A é exatamente este ponto aqui. Então, você clica aqui para fazer a configuração. Você dá 2 cliques, né, ele vai te dar algumas opções aqui de memórias compatíveis com aquele slot. No meu caso, é uma SRAM, né, Data Storage, e é este modelo aqui, tá? TSX-MRPF 004M. Então, mesmo procedimento, você dá 2 cliques e ela já vai para o lugar certinho. Então, vamos fechar isso aqui. Bacana. Então, o que a gente vai trabalhar hoje é com I/O Scanning. O que é o I/O Scanning? Quando você tem um equipamento que vai através de um cartão de comunicação, né? No nosso caso aqui vai ser o cartão Ethernet, né? Que a gente vai ter um protocolo Modbus encapsulado dentro dele, né? A gente vai usar então essa ferramenta de I/O Scanning, e aqui eu tô vendo aqui declarados os meus cartões NOI, aqui ó, NOI aqui em cima, e o segundo cartão aqui na posição 5, tá? Então eu vou fazer com que o meu cartão 4, ele de fato seja o meu cartão que vai fazer esse I/O Scanning, tá? Esse cartão tem esse serviço nele, né? Então quando você dá 2 cliques aqui no Ethernet aqui, ele vai te mostrar as configurações do Ethernet, e aqui ó, você vai ver que você não tem nenhum link, ou seja, esse cartão ele não está configurado. Então a gente vai ter que fazer um link neste cartão, tá? E onde que a gente faz esse link? A gente vai ter que vir aqui, navegando aqui nessas pastas, né? E nós vamos procurar a pasta Communication, tá? E dentro da pasta Communication a gente vai ter a pasta Network, e aí você vai clicar com o teu botão direito na pasta Network e vai criar uma nova network, uma nova rede.
Clicando em nova rede, ele vai te dar umas opções aqui, ó. No Selection, Ethernet e Modbus Plus. Então, no nosso caso, a gente vai usar aqui o barramento Ethernet dessa placa, que na verdade a gente ainda vai associar isso à placa, né? Então, o que eu vou colocar aqui no name? Eu vou colocar I/O Scanning, tá? I/O underline Scanning. I/O Scanning. Ok, ele salvou. Então eu já tenho essa rede aqui para eu poder manipular, e aqui ele vai me dar, quando eu abrir, as opções que eu tenho para usar o meu cartão, tá? Então aqui eu vou ter algumas opções. Então, por exemplo, eu tenho o serviço de I/O Scanning, que eu vou ter que habilitar ele aqui, que ele está desabilitado, tá? Então yes nele. E no meu caso aqui, eu vou colocar como address server também, porque eu vou fazer o uso de um serviço chamado FDR, tá? Mas isso aqui fica para uma outra hora para a gente conversar a respeito. Bem, então, quando você declara que você tem uma nova rede, você tem que configurar um IP, né, um endereço para esse cartão. E o endereço para esse cartão, eu vou colocar aqui como 10.10.10.228. Pronto. E vou colocar aqui uma máscara de classe C, 255.255.255 para este cartão, tá? Isso aqui já é a parte de rede, a gente não vai conversar a respeito disso agora. E aqui eu vou vir na parte de I/O Scanning, tá? Address Server também eu vou utilizar aqui, eu vou fazer uma configuração. Eu vou declarar aqui que todo equipamento que tiver esse nome aqui, que ele entrar na rede como Tesis T001, ele vai receber um IP fixo, e esse IP fixo vai ser o 10.10.10.255. Okay? Então, esse vai ser o IP que esse cara vai receber. Gateway, eu não vou declarar nada, que não tem necessidade nesse momento. Ok, configurado isso, eu fecho, ele pede para eu salvar essas configurações, eu salvo. E agora que eu vou fazer, você está vendo aqui esse ícone aqui, ele está com um formato aqui de que ele não está linkado em nada. Então, onde é que eu vou linkar isso? Aqui no meu NOI, eu vou querer que essas configurações sejam atribuídas a esse hardware aqui. Então, quando eu clico aqui agora, né, dou 2 cliques no Ethernet, abro essa janela, onde está no link, agora aparece também a possibilidade do I/O Scanning, e é exatamente o que eu vou escolher, ou seja, esse hardware vai receber aquela configuração que eu coloquei em Networks, ok? Se eu quiser configurar outro cartão, eu crio uma nova aqui, clico com direito, New Network, faço a configuração dos serviços que eu quero, enfim. A gente vai falar agora um pouco também do que a gente vai, o que o I/O Scanning vai fazer. O I/O Scanning, no nosso caso, ele vai buscar os endereços Modbus que a gente quiser, tá? E ele vai vir procurar esse endereço em um escravo, tá? Aqui no nosso caso a gente vai usar um relé inteligente da própria Schneider, o TESIS-T, Modbus TCP, o protocolo de comunicação dele, e ele está aqui no manual que tem aqui aberto aqui, que é esse carinha aqui. Então, TESIS-T, LTMR, Modbus TCP. Para resumir, o que a gente vai fazer? Eu quero ler todas as minhas entradas desse cartão, desse módulo, tá? E quero também poder escrever nas minhas saídas. Olha aqui, por exemplo, vamos pegar esse diagrama aqui como referência, tá? Vamos descartar essa parte de potência aqui, vamos olhar só para cá, para as inputs e outputs. Então, esse relé, ele tem nativo nele, ó, input 1, input 2, 3, 4, 5 e 6, ou seja, ele tem 6 entradas digitais, e ele tem 4 saídas digitais, que é ó, output 1, 2, 3 e output 4. Então, o que eu quero ler nesse momento? Nesse momento eu quero ler exatamente todas as minhas entradas e todas as minhas saídas. Então, todo equipamento, quando ele fala em protocolo, né, você tem condição de mapear
essas entradas aqui e tomar alguma decisão via PLC ou via IHM, enfim, por algum hardware que consiga fazer a leitura nesse escravo. Esse relé inteligente, ele é exatamente um escravo, tá? Ele só recebe ordens, ele não manda em nada, não pede nada para ninguém, não requisita informação, e você tem que fazer isso através de um cara que tem a característica de mestre. Então, onde que eu mapeio essas variáveis aqui? Então eu já sei que é na área de memória, Modbus 457. Então na área 457 a gente vai ter acesso, né, às entradas digitais. Então olha aqui, ó. Na área, deixa eu voltar, que essa aqui é uma área de mirroring, onde ele faz o espelhamento dessas variáveis aqui. Ótimo. Então, ó, a área de memória 457, você encontra aqui todos os bits de entrada desse relé inteligente, né? Então, por exemplo, quando alguém aciona a input 1 desse relé inteligente, né, o bit 0 da word 457 e vai para 1. Tá? Então, eu quero o quê? Eu quero que o meu PLC faça essa leitura aqui. Tá? Então, esta é uma das memórias que eu quero ler, e a outra memória que eu quero ler vai ser a minha memória 1200. Tá? A 1200 é exatamente onde estão as saídas. Olha só, se você pegar aqui, ó, área de memória 1200, bit 12, bit 13, 14 e 15, você tem respectivamente neles, né, as saídas 1, 2, 3 e 4, e essas eu quero ter o acionamento dessas saídas. Então, na realidade, o meu PLC ele não consegue escrever direto nessa área de memória. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que entrar dentro do meu relé inteligente, tá? E fazer uma movimentação. Eu tive que pegar o valor de uma área de memória que é 700, que é uma área de memória que pode ser escrita pelo meu PLC, tá? A área de memória 700 eu posso escrever nela. Olha aqui. Pronto, variáveis de comando, da 700 a 799. Então, o que eu já fiz previamente? Eu entrei no meu relé inteligente, entrei em linha com ele, né? Então eu usei esse software aqui, o software Power Switch, tá? Vou abrir o meu software e o meu relé já está aqui conectado, então eu vou fazer aqui fisicamente, né, eu vou fazer uma conexão do software do meu relé inteligente. Então, ele está me trazendo as informações e eu vou na guia Custom Logic, tá? Texto estruturado, e vou fazer um upload das informações que estão salvas nesse relé inteligente. E aí ele vai fazer esse loading e, enfim, ele trouxe. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu fiz essa área de memória aqui, a 700, eu consigo escrever nela pelo meu PLC. Agora na 1200.12 não. Então o que eu fiz? Dentro do relé, o relé recebe 700, quando ele recebe 1 do meu PLC, por esse bit 0 da minha word 700, né, ele movimenta essa memória, esse 1 para o meu bit 12 da 1200, da área de memória 1200. Dessa forma, o meu relé aciona a sua saída 1. Tá? Da mesma maneira, 700.1 aciona a saída 2, 700.2 aciona a saída 3, o 700.3 aciona a saída 4. Então, meu relé inteligente ele já foi preparado para receber essa informação e setar a saída dele. Tá? Uma coisa interessante que a gente vai fazer agora, eu vou trazer as informações do meu relé para o computador. Então, ele está fazendo o download de tudo para cá. E assim que for feito, a gente vai ter aqui algumas possibilidades. Por exemplo, a parte de comunicação, né? Eu vou conseguir aqui na parte de Metering and Monitoring, você tem aqui Ethernet Diagnostics. E aqui a gente tem o IP que esse meu relé inteligente vai ter nessa minha rede. Tá? A razão de eu ter colocado lá 10, 10, 10, 2, 5 alguma coisa é em função desse relé aqui. Eu quero que ele esteja nesse mesmo endereço de IP. Então, quando eu vir aqui no meu I/O Scan, eu vou declarar isso, address server 225. Aqui não é 255, é 225. Que eu vou... Essa ferramenta aqui, a ferramenta de address server, o meu PLC
quando ele enxerga o nome desse relé inteligente na rede, ele atribui esse IP, que é o 10.10.10.225, para o meu relé. Então, dessa forma, sempre que o meu relé entrar na rede, ele vai receber esse mesmo endereço. Tá? Então, vou salvar essa informação e a gente vai fazer agora a configuração do I/O Scanning, porque eu tenho que dizer para o meu PLC que ele precisa fazer a leitura daquele endereço. Então, eu quero que ele leia, né? Device name, eu vou adicionar aqui, que vai ser o meu. Na verdade, eu vou colocar o IP dele aqui ao invés de device name, que ele vai dar um pouco mais de trabalho de colocar, mas eu vou dizer para ele que todo relé que tiver esse endereço 10.10.10.225, né, ele vai fazer a leitura de alguns endereços aqui. Então, por exemplo, aqui eu tenho que dizer qual que é o meu Modbus ID. O meu relé aqui que eu vou mostrar para vocês, este cara, ele tem um endereço de IP, que você encontra ele aqui justamente no Ethernet Diagnostics, né, que é o 10.10.10.225, e dentro desse IP, né, que aqui a gente está na camada TCP do nosso protocolo, dentro dessa camada a gente vai ter o Modbus, e o Modbus ele também tem um endereço que a gente encontra aqui, Communications and HDMI. Deixa eu checar aqui com mais certeza aqui, se ele vai estar realmente aqui. HMI 1. O endereço Modbus dele é exatamente este endereço que a gente está vendo aqui, ó, tá? Address 1. Se eu colocar aqui, eu posso colocar de 1 até 247, tá? Esse endereço. E esse endereço aqui vai ser o mesmo endereço que eu vou ter que declarar lá no meu PLC, senão ele não vai conseguir chegar no meu relé. Então, o meu IP é 10.10.10.225 e o meu Modbus ID é o 1, tá? Então, eu estou pegando essa informação direto no meu relé para eu poder declarar para o meu PLC. Então, onde você vê aqui no I/O Scanning aqui, 225, na realidade não é 225. Você vai ter que alterar isso aqui para 1, que é o meu endereço Modbus. Na parte de slave sintaxe, a gente vai optar pelo IEC0, porque a gente está falando de Modbus encapsulado TCP. Então é o IEC0 que vai fazer com que esses registros sejam lidos. Tá? Agora, a outra coisa que a gente vai fazer é informar, né? Aqui é o timeout, então ele tem 1.500 milissegundos para ver essa informação da rede, se não ver ele vai dar timeout. E o que é importante para a gente agora, essa aqui é a parte onde internamente a nossa, na verdade a leitura, né, aqui está read, referência slave, então a leitura que ele fizer lá no meu relé inteligente, ele vai trazer para uma área de memória interna no meu PLC, que nesse caso vai ser a % memory word 1. E aqui eu vou dizer para ele de onde que eu quero que ele leia, tá? A minha área de leitura. Então, o que eu quero ler, senhores? Eu quero ler exatamente as minhas inputs, tá? Input 1, 2, 3, 4, 5, 6 do meu relé. Então, como a gente havia dito, nossas inputs, elas estão na área de memória 457, certo? Então, vamos lá só checar mais aqui, ó. Na área 457, a gente tem bit 0 até o bit 9, que é o que a gente de fato vai usar. No nosso caso, a gente vai usar até o bit 6. Tá? Então, eu vou declarar até a 10, até o bit 10. Então, o que eu quero ler? A minha área de leitura, eu quero ler o Word 457. 457. Ponto. E aqui é quantas words consecutivas eu quero ler. A 457, a 458. Então eu colocaria duas aqui. Se eu quisesse ler a 457, a 458. Se eu quero ler a 457, a 458 e a 459, eu ponho 3. Mas no meu caso eu quero ver só a 457. Então eu ponho 1. Dessa forma eu economizo memória do meu PLC. Ótimo, então a parte de leitura está feita. O que eu quero agora que é importante aqui é
movimentar a outra memória, que é a memória de write, onde que eu vou escrever? Eu vou escrever nas minhas saídas do meu relé inteligente. Então vamos voltar lá no manual. As saídas, elas estão na área de memória 700, certo? Na verdade é 1200.12, mas eu movimentei dentro do relé, aqui dentro do relé, texto estruturado, né? Quando eu escrever um na minha 700, ele automaticamente joga na 1200.12, tá? Então, o que que eu preciso? Escrever dentro da 700. Então, a área de memória 700 vai ser a que a gente vai escrever aqui, ó. Logic Output 1, 2, 3 e 4, que já é uma pré-organização aqui da Schneider, tá? Então, eu quero ler, eu quero escrever, na verdade, na minha área de memória 700. E quantas words eu quero escrever? Eu quero escrever só em uma word, que é o word 700. Só que aqui eu tenho que mudar isso aqui, porque olha, a minha MW1 já está sendo usada para escrever, que vai ser movimentado, né? Os minhas inputs para dentro dessa área de memória, MW1. Então, se eu movimentar as minhas escritas para dentro da mesma área de memória, não vai dar certo. O PLC vai reclamar, o software vai reclamar na hora de compilar isso aqui. Então, eu vou mudar esse cara aqui para MW2, pode ser. Certo? Então, mudei para MW2. E, então, aqui eu vou colocar na description aqui, leitura 457 e escrita 1200. Então, teoricamente, é isso que nós vamos fazer. Então, eu vou fechar isso aqui para ele poder salvar. Ótimo. Salvo isso. Eu vou dar um rebuild no meu projeto. Ele reconstruiu tudo. Eu vou fazer uma conexão com o meu PLC. Eu vou, na verdade, modificar essa forma de conexão, porque eu estou falando com ele, o meu PLC está carregado SP nele. Eu vou usar o protocolo TCP/IP para comunicar com o meu PLC. Eu vou fazer um teste de conexão. Ele deu aqui que foi bem sucedida a conexão, então ok. Eu vou conectar com o meu PLC. Quando eu conectei, ele já deu aqui embaixo, aqui, ó, que o que eu tenho aqui no meu software é diferente do que eu tenho lá carregado no meu PLC. Então o que eu vou fazer? Eu vou transferir o meu projeto para o PLC. Então você clica aqui, ele pergunta se você quer já deixar ele em run depois da transferência. Eu disse que sim, ele vai confirmar. Ótimo. Então eu estou em linha já com o meu controlador, tá? E a parte de comunicação está configurada. Tá? Meu I/O scanning está aqui, todo certinho, 457. Eu teria aqui para motor 1. E, enfim, então agora o que a gente quer fazer? A gente vai fazer, vamos fazer um ladder, tá? Para fazer a leitura dessas memórias. Então, como que a gente vai fazer isso? Eu vou deletar esse que eu tenho aqui, eu vou criar um novo. Então, vou criar variáveis para fazer a leitura, tá? Leitura do relé inteligente. Ah, tá. Aqui ele não permite que eu use espaço, tá? Então, leitura, underline, do, underline, relé, underline, inteligente. Ótimo. E a gente vai ter as opções de linguagem aqui para optar. No nosso caso, vamos optar por ladder, que a maioria se familiarizou com isso, né? Para o pessoal da elétrica. Então, ok, ele me gera aqui a tela, e agora eu vou fazer um programa bem simples, bem básico aqui para a gente fazer a leitura. Bom, eu fiz algumas modificações aqui, a gente vai entender agora aqui. Eu mudei algumas words, simplesmente de alegre, não precisaria ter mudado não, tá? Eu coloquei na minha MW1 os meus inputs, e na minha MW10 em vez da MW2, só que eu já carreguei o programa, não tem necessidade de eu trocar isso aqui para 2, fazer um download de novo, só vou perder tempo, funciona da mesma maneira, tá? Então eu vou fazer a leitura
das minhas MWs aqui, tá? E agora elas não estão mais na 1 e na 2, estão na 1 e na 10. Então vamos voltar para o meu ladder, leitura do relé inteligente. Então o que eu quero fazer? Eu vou fazer aqui uma inserção de uma entrada, tá? De outra entrada, e vou fazer de uma saída também. Ótimo. E aqui eu vou fazer uma conexão. Ótimo. Feito. Eu vou sair do modo, vou desconectar, só para ficar, eu não usar tanto do meu processador aqui. Então, vamos fazer uma coisa bem simples. Eu quero acionar a minha saída, tá? A minha saída do motor, tá? Que no caso aqui está como motor 1. Eu vou mostrar para vocês como é que eu declaro as variáveis aqui. Então eu vou vir aqui, por exemplo, eu posso vir em qualquer uma dessas aqui. Vamos nas variáveis elementares, tá? E aqui a gente já vai ter alguns exemplos. Por exemplo, eu quero ler a minha input 1. Então minha input 1 ela está endereçada na MW1.0, tá? Lembra lá, vamos voltar lá para vocês verem de novo. Networks, aqui ó, a minha 457, que é input 1, então o meu bit 0, né, 457.0 se refere a input 1, 457.1 se refere a input 2 e assim sucessivamente. E no meu PLC eles vão estar na área de memória MW1, tá? Então, quando a gente vem aqui nas variáveis elementares, olha aqui, ó, MW1, e aqui ele adiciona ponto 0, tá? Que é para minha input 1. Então, se eu quiser adicionar uma nova entrada, eu vou vir aqui, por exemplo, eu quero ler a minha input 2. Então, input 2, ótimo. E qual área onde que essa input está? Então, ela está no %, MW 0.1. Então é aqui que eu vou estar com minha input 2. Vamos carregar agora a minha input 3. Então, input 3 na minha %, MW 0.2, né? E assim sucessivamente. Então a minha output 1 ela está na MW 10.0. Então eu vou mudar isso aqui de motor 1 para output 1. Certo? Se eu quero minha output 2, então output 2 está na minha % MW 0.1. E assim sucessivamente. Então, depois de declarar essas variáveis aqui, ótimo. Então, agora sim a gente consegue mudar os estados das coisas aqui, certo? Então, por exemplo, se eu quiser mudar o estado dessa minha M0, eu dou um set to 1. E com o set to 1, aqui, quando eu jogo isso para 1, eu mudei o meu estado da minha saída digital. E o legal é que a gente consegue verificar essa interação através do nosso software que está monitorando o relé, o Power Switch. Tá? Então ele diz aqui que a saída do relé bateu. Então vamos checar isso. Como eu estou online com ele, eu consigo ter aqui o status das minhas inputs e outputs. Então olha ali, ó, se você checar aqui, a minha LO1, ela de fato bateu, aqui funcionou. Então o que eu faço para desenergizar ela? Eu tiro o meu set value aqui e coloco para 0. Coloquei para 0, ela automaticamente se apagou. Tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer um force exatamente nessa entrada aqui, ó. E quando eu fechar essa entrada, aqui o meu ladder, o meu controlador, ele vai mandar fechar também a output ali. Então eu vou vir aqui até o relé para poder fazer isso. Ok, então como vocês podem ver, eu fechei aqui a minha entrada L1,
tá? No meu relé inteligente, e essa informação foi via rede para o meu controlador, né? E ele fechou aqui esse ponto aqui da minha lógica e fatalmente alimentou a output 1 e a output 1 respondeu aqui conforme deveria ter respondido. Agora o que eu vou fazer? Eu vou forçar esse ponto aqui para 1, set value to 1, e vou abrir o meu contato lá no meu controlador, no meu relé inteligente. E, fantasticamente, ele abriu de fato a input 1, mas ele continuou aqui, porque eu deixei essa memória aqui em 1. Então, gente, só quis mostrar para vocês um pouco dessa possibilidade que a gente tem de manipular um relé inteligente via Modbus, como fazer isso, como declarar um I/O scanning, as áreas de memórias que a gente quer escrever, e em breve a gente volta aqui para fazer umas configurações mais elaboradas aqui com este relé inteligente, porque o relé inteligente aqui ele só serviu para a gente como uma fonte de entradas e saídas digitais, mas ele tem uma razão de existir muito complexa. Ele consegue controlar o motor com todos os seus parâmetros de proteção, motor de baixa tensão, né, para qual ele foi projetado para monitorar, né, e o PLC para controlar tudo isso é uma ótima ideia. Então, fiquem todos com Deus e até a próxima videoaula.